Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro. Falamos no encontro passado sobre o pecado contra a castidade, o pecado que nos leva ali à ofensa, no relacionamento da sexualidade, afetividade, estão ali, que no caso é o pecado contra a castidade. Hoje nós iremos falar sobre os mandamentos que preservam os bens materiais, espirituais e pessoais e a dignidade do próximo, que são esses mandamentos: não furtar e não levantar falsos testemunhos. Nós vamos falar desses pecados que nos levam devem nos levar a preservar os bens materiais, espirituais e pessoais, a dignidade do próximo. Para iniciarmos este encontro, nos marquemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este mandamento, irmãos e irmãs, não furtar, ele proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Preserve a justiça, a caridade, na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Então está no Catecismo da Igreja Católica, no 2401. Esse pecado não furtar, nós temos que ficar muito atentos. Pensamos que tudo é normal. Olha o que nos diz o Catecismo. Ele deve nos levar a viver e preservar a justiça e a caridade nos bens terrenos. Quando eu tiro algo de alguém, se não é meu, eu estou tirando ali, eu não estou agindo com justiça. Eu não posso tirar o que é do outro. Então eu tenho sim que preservar a justiça e a caridade naquilo que é nos bens terrenos, e no fruto do trabalho dos homens. Então, quando nós trabalhamos falando sobre o sétimo mandamento, ele deve nos levar a essa consciência de que não devemos ir contra aquilo que é do outro. Pega aquilo que não é nosso. Toda forma de apropriação e uso injusto de bens de outros é um pecado contra o sétimo mandamento, não furtar. Então, se eu estou agindo ali, pegando algo que é de outra pessoa, estou pecando. Quando fala da justiça, a injustiça cometida exige reparação. A justiça cometida exige restituição do bem roubado. Então, a injustiça cometida, ela exige uma reparação. Já a justiça comutativa, ela exige uma restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando os fins mercantis ou totalitários, conduzem à solidão dos seres humanos, à sua compra, venda, troca de mercadorias. O Catecismo também nos diz o seguinte: a Igreja emite um juízo em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal dos homens em razão da sua ordenação e o sumo bem, nosso fim último. Então, irmãos, quando nós estamos indo contrário àquilo que se não é meu, eu não devo mexer. Em síntese é isso. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde existe tanta roubalheira, tantos roubos, tantos furtos, e por coisa tão pequena, pessoas perdendo a vida. Um outro pecado que é cometido, por causa do furto, acontece o pecado ali de não matar, que nós não deveríamos matar, mas acabamos matando por causa de um furto, um pequeno furto, a pessoa acaba matando. A pessoa não respeita aquilo que é do outro, aquele que lutou, trabalhou, teve a dignidade de conseguir. Aí outro chega e furta e acaba até cometendo esse pecado contra a vida.
acaba ceifando aquele trabalhador, aquela família ali. Então, nós estamos neste mundo, amados irmãos. Até digo, né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. E o mundo nos leva muito a pecar. No encontro passado até dizia, aqui, o meio em que vivemos, muitas coisas vão nos levar a cometer pecados. O que não pode acontecer é nós ficarmos acomodados pensando que tudo isso é normal, que tudo isso... Não, nós temos que ver que existe um pecado e aquilo está levando para o fundo do poço, então eu vou evitar isso. Eu tenho que evitar, eu tenho que lutar contra. Se furtar está me levando para o fundo do poço, eu vou evitar furtar. Então, a sociedade que vivemos, onde do menor ao maior, todos estão furtando, né? Todos estão ali roubando, todos estão apropriando do que é dos outros, nós temos que, como cristãos, eu, você, somos chamados a sermos bons administradores daquilo que é nosso, dos bens temporais, aquilo que foi confiado a nós. Se foi confiado ao outro, mérito do outro. Vamos dar parabéns àquele que conseguiu e não vamos tirar do outro. Vamos rezar e agradecer a Deus por aquele que conseguiu aquele bem. Então, o pecado do furto acontece muito e leva ao pecado contra a vida. Então, lutemos pedindo a Deus, né, que, como diz o catecismo, vamos lutar, né, preservando a justiça, a caridade, a gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Outro pecado que nos diz respeito a esse mandamento que nos leva aqui a esse respeito aos bens materiais, espirituais, pessoais e a dignidade do próximo, é o pecado do levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho é o 8º mandamento da igreja. E olha, irmãos e irmãs, quantas vezes você já deve ter sido acusado de algo que você não fez? Pensa bem, uma pessoa já chegou e falou, olha, fulano de tal fez isso e aquilo. Então, nós não devemos levantar falso. O 8º mandamento, ele proíbe falsificar a verdade nas relações com o outro. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e deseja a verdade. As ofensas contra a verdade exprimem por palavras ou por atos a recusa em empenhar-se na retidão moral. O catecismo ainda diz, são infidelidades graves para com Deus. Nesse sentido, minam os alicerces da aliança. Então, amados, quantas vezes nós estamos aí levantando falso contra o outro, fazendo ali sangrar algo que nós contra o outro. E eu dizia, né, você mesmo deve ter sido já alvo de um falso levantado por alguém. Eu aqui uma vez conversava até com meu bispo, Dom Jorge, ele dizia, quando uma pessoa fala uma coisa, primeiro ela tem que ter prova. Então, antes de qualquer coisa, se chegam a você falar alguma coisa, chame a pessoa para um diálogo, chame aquele outro que está envolvido e será provado ali se é uma verdade ou não, porque a verdade tem que prevalecer, diz o catecismo. Se é uma mentira, ela tem que cair por terra. Mas muitas vezes nós tomamos a mentira como verdade. Principalmente, volto a dizer, né, estamos num mundo onde tomar a mentira como verdade é mais fácil, é melhor. Então nós não podemos fazer isso. Sejamos da verdade. Você, quando alguém chegar e levantar um falso contra você, procure o diálogo, chame essa pessoa para conversar, chame as outras pessoas que estão envolvidas
Eu vi um vídeo do professor Felipe Aquino, ele até falava sobre esse pecado, levantar falso testemunho, e ele dizia, né, uma pessoa foi confessar, mais ou menos assim, por alto, só para a gente entender. A pessoa foi confessar e, tipo, chegou, ela fez fofoca do nome de pessoas e aprontou, e aquilo foi crescendo e crescendo e tomou uma proporção gigante. Chegou no padre para confessar, o padre só falou para a pessoa, não, pega um saco e enche de pena, vai na torre da igreja e joga. Aí depois você volta aqui. E a pessoa foi lá, tal, fez isso. Aí chegou no padre e perguntou, qual a minha penitência, padre? É você ir lá e pegar todas as penas que você espalhou pela cidade, jogando da torre. E aí é o pecado quando nós levantamos o falso contra alguém. Isso é para você refletir sobre isso. Quando você levanta o falso contra alguém, é como se você jogasse lá do alto da torre, jogasse um monte de penas e isso espalhasse por toda a cidade. Quem vai conseguir ajuntar tudo isso? Quem vai conseguir fazer com que isso... Quem vai conseguir limpar a integridade do outro, daquele que você sujou o nome, que você falou mal dele? A pessoa vai estar sofrendo com uma mentira levantada. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, antes de levantar um falso, antes de falar mal de alguém, chamar a pessoa para algum diálogo. Esse negócio da pessoa chegar, falaram isso e isso, mas quem é esse falaram? Quem são essas pessoas? Esse falaram é aquela pessoa que está te falando. Falaram. Esse falaram aí é aquela pessoa que está causando a intriga. Então, quando chegarem para você e falar, falaram isso, 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 então vem cá, chama a pessoa e vamos para eu esclarecer. Se está tendo esse mal entendido, chame essas pessoas aí que você está falando para a gente conversar. Jesus, ele chegou para os discípulos e perguntou, quem dizem aí ser o Filho do Homem? Olha a pergunta, quem dizem? Quem estão dizendo ser o Filho do Homem? E eles responderam, olha, eles dizem que é isso, isso e isso. Aí Jesus muda a pergunta. Jesus pergunta para os discípulos, e para vocês? Quem sou eu? Então, quando nós levantamos falso contra o nome de alguém, irmãos, nós estamos jogando aí para todos dizerem o que quiserem. Cada um vai aumentar um ponto, né? Cada um vai aumentar, vai ser um telefone sem fio. Eu escuto dizer que você é isso, aí o outro diz que você é isso e isso, e vai aumentando. É um telefone sem fio. E a pessoa que está envolvida é que fica na mentira. E aí, se é provado ali que aquela pessoa não cometeu aquele erro, quem é que vai limpar o nome dessa pessoa? Quem? Então, irmãos e irmãs, nós precisamos, diante deste pecado que nos diz aqui, guardar este mandamento. Esse mandamento, ele preserva os bens materiais, espirituais, pessoais e a dignidade do próximo. Nós precisamos começar a pensar melhor antes de falar de alguém, porque disseram. Jesus fala para os discípulos em alguns momentos, olha, não diga a ninguém que eu isso, vai lá, faça para a pessoa ir lá fazer a experiência. Então, muitas vezes, quando Jesus fala para não dizer a ninguém, é justamente para que as pessoas não fiquem no mundo das ideias. Estão falando isso, mas para que a pessoa vá lá e experimente Deus. Então, não vamos pecar contra este 8º mandamento, não vamos levantar falso testemunho. Vamos ser justos, vamos ser pessoas mais do amor, evitando a mentira, né? E ser pessoas da verdade. A pessoa da mentira, quando levanta o falso de alguém, até que essa pessoa prove que aquilo não aconteceu, o estrago já foi muito grande.
Muitos podem até perder emprego, muitos podem até ficar mal na própria família por causa de uma mentira levantada. Então vamos rever isso, o pecado, esse 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Então vamos encerrar por aqui. Eu te deixo quanto a este encontro, né? Se alguém um dia chegar para você para falar alguma coisa, seja de quem for, chame a pessoa e aquele que eles estão dizendo, converse. Não vai naquele que te levou uma mensagem de que estão dizendo. Pergunte para a pessoa, peça, aliás, a pessoa para te apresentar a verdade. Então, quem é que está dizendo? Fulano? Então chama o fulano daqui e vamos resolver. Vamos agir segundo a verdade. Sejamos anunciadores da verdade. Nós somos cristãos. Você é um cristão. Então, anuncie a verdade. Ao invés de ficar levantando o falso dos outros, ao invés de ficar apontando o erro dos outros, olhe para você, tire aquela trave que está nos seus olhos, veja aquela pessoa que está te levando, se aquela pessoa é uma pessoa que é digna de confiança, e coloque as pessoas frente a frente. Aí sim, você vai estar agindo com a palavra. Chama a testemunha, converse ali, você vai estar agindo segundo a verdade. Então, agradeço a você que participou de mais um encontro conosco. Peço encarecidamente, compartilhe, como dizem aí, né, aqueles que vivem de internet, os youtubers, vai lá, dá um joinha, compartilhe, leve para aquelas pessoas que possam beber um pouco dos ensinamentos. Tudo o que nós falamos, nós estamos embasando na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, né? No catecismo da Igreja Católica, nos santos. Então não é uma palavra do Padre João César, ou quando nós convidamos alguém, não é uma pessoa falando da boca para fora. Nós estamos diante daquilo que a igreja nos mostra como verdade. Então, nós não estamos sendo aqui anunciadores da mentira. Nós anunciamos aquilo que a palavra nos fala. Por isso, várias vezes, vocês veem o padre falar, está no catecismo da Igreja Católica tal, é a citação do Evangelho tal. Sempre nós vamos estar citando o santo, o Evangelho, o catecismo, para mostrar que o que nós falamos é segundo a verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.